Fala, vencedores! Tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao Valmercast, o podcast do cristão rico. Aqui eu quero poder, de alguma forma, contribuir com você, ajudar no seu crescimento pessoal. Nós vamos falar de vários temas, vários assuntos aqui nesse podcast. Vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre família, casamento, filhos. Nós vamos falar sobre abundância. Eu acredito muito naquilo que o nosso Senhor Jesus explicou, que é: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, quando eu falo de cristão rico, eu não estou falando apenas de dinheiro, mas eu estou falando de uma vida abundante, uma vida sistêmica. E esse é o conceito que eu quero trazer para você. Seja muito bem-vindo. É um prazer e um privilégio poder estar entrando nesse momento na sua casa, onde quer que você esteja. E eu tenho aqui hoje comigo uma pessoa muito especial que veio aqui, nos prestigiar, e você vai aprender muito com a história de vida desse cara incrível que está comigo aqui. Quero dar as boas-vindas a você, Rafael, meu amigo. Satisfação ter você aqui. Eu agradeço desde já. Sei que você é um cara muito ocupado, mas seja bem-vindo. Se apresente para essa galera aí. Obrigado, Valmer. O prazer é meu estar aqui, receber esse convite, poder estar aqui compartilhando um pouquinho, um pedaço da minha história e estar trocando experiência com você e com o pessoal que está em casa aí, que está podendo assistir. Então é um prazer estar aqui. Eu hoje estou sócio-diretor do Baianão Móveis, uma empresa aí de 9 anos, faz esse ano, com 25 lojas, então uma estrada legal aí pela frente. Acho que a gente vai poder trocar um pouquinho de experiência e poder contribuir com todo mundo que está assistindo aí. Vai ser bem legal. Muito legal, obrigado. Cara, muito bom. O Baianão Móveis, ela é uma referência aqui no estado da Bahia, né? Ela está crescendo bastante. Apesar de, você falou 9 anos, mas ela tem hoje 25 lojas, né? Isso aí, 25 lojas aqui na região, Salvador e região metropolitana, até Feira de Santana ali a gente chega. Então, você vê, 25 lojas, é uma empresa que tem crescido pra caramba. São quantos funcionários hoje? Hoje a gente tá com mais de 500 funcionários direto, fora o pessoal de entrega, montagem, que é quem finaliza o serviço, que são terceirizados, mas que também estão ali com a gente, bem próximo. Então dá mais de 700 pessoas aí hoje. Caraca, e gerenciar uma equipe tão grande assim, sempre tem desafios, né? Como é que vocês trabalham esse gerenciamento dessa equipe? Então, eu brinco não, é uma coisa séria. Nossa equipe aqui é fantástica. Então a gente tem os departamentos bem separados, bem definidos e um gestor muito responsável em cada departamento desse, que fica mais fácil, até pela proximidade que a gente conseguir gerenciar as pessoas e acompanhar a produtividade. Então hoje lá no Baianão, hora extra não existe, essas coisas não existem, porque a gente quer a pessoa também, como você falou desde o começo do podcast, uma vida sistêmica boa. E a gente sabe que trabalhar 18, 20 horas tem momentos que é necessário, mas que isso por muito tempo é uma disfunção, faz mal, não faz bem, a gente se preocupa muito com isso. Então isso faz com que o clima na empresa esteja legal, que a produtividade esteja alta e que a gente seja aí a empresa baiana que mais cresce no Brasil. Então é um título que a gente leva aí com muito carinho, porque é isso que aconteceu durante esses 2 anos de pandemia. Em meio à pandemia, vocês cresceram, tiveram o maior crescimento da história de vocês, né? O maior crescimento. A gente quase dobrou o faturamento de 2019 para 2020, no ano que a gente ficou 2 meses fechado. E a gente foi na contramão de todo mundo. Então, onde todo mundo disse, e realmente aconteceu, do digital andar aí 5 anos em 1 ano, a gente conseguiu se estabelecer muito no físico. Então, a gente saiu de 16 lojas para 25 e a gente mudou ainda 5 lojas, que eram menores, num lugar um pouco mais distante ou mais distante do centro do bairro, e a gente conseguiu se localizar em uma loja melhor e maior. Então, eu brinco que não foram 9 lojas a mais, foi 14 lojas a mais. 5 fecharam para se mudar para um lugar melhor, mas que fez com que a gente mudasse até a expressão, até o conhecimento das pessoas aqui em volta, a gente se tornou muito mais relevante. E isso fez com que a gente tivesse aí na boca do pessoal. Legal, cara, e assim, eu posso falar porque conheci você dentro de uma sala de treinamento junto com seu pai. E assim, eu acredito que vocês investem muito nessa questão de treinamentos. Qual que é a importância que você vê hoje do autoconhecimento para poder fazer a gestão de tanta gente assim? Sem o autoconhecimento não dá. E é muito complicado a gente entender que precisa disso. Eu até conversando, eu e meu pai, a gente é sócio muito próximo e a gente foi pro treinamento, na verdade, procurar ferramentas para treinar o nosso pessoal. Quando a gente chegou lá que a gente entendeu, que falou, bicho, eu não tenho que treinar meu pessoal só, eu tenho que me conhecer para saber como tirar o melhor do meu pessoal. Então a gente foi buscando um treinamento para o nosso pessoal e a gente entendeu que a gente precisava ser treinado.
Então isso conseguiu pular muitas etapas, tentar mudar o outro. Não, primeiro eu mudo, eu consigo mudar o outro. Cara, olha que sacada. Eu quero que você que tá acompanhando esse podcast preste bastante atenção. Você tá falando, a gente tá aqui batendo papo sobre empreendedorismo, você vai ouvir muito falar sobre isso, mas olha a importância do autoconhecimento. Olha a importância de você entender mais primeiro sobre você, para depois você começar a entender sobre o outro. Eles foram buscar ferramentas para poder gerenciar melhor a equipe, mas entenderam que eles primeiro precisavam se conhecer, entender mais na sua essência. Você tá vendo que o sucesso ele não vem por acaso? O sucesso ele é provocado. Vocês hoje têm uma margem de lucro muito grande, uma empresa que tem crescido, o autoconhecimento tem sido a base, mas assim, nem sempre foi assim, né? Não. Até porque é muito comum a gente querer mudar o outro. E eu brinco assim, ó, uma empresa, ela nada mais é do que muitas pessoas. Se você mudar o nome da empresa e continuar as mesmas pessoas, provavelmente aquela cultura está tão implantada que aquilo vai se manter. E você tem que administrar conflito o tempo inteiro. Tanto do ego das pessoas, quanto conflitos reais do dia a dia. Vou usar um exemplo nosso lá. O financeiro e o comercial, normalmente a briga é muito grande. O financeiro quer cumprir os prazos todos certinho e o comercial ele quer valorizar o cliente, quer às vezes dar um desconto a mais. Então são atritos que vai acontecer o dia a dia e você com autoconhecimento, você consegue saber como tirar o melhor de cada gestor. E às vezes quando você precisar valorizar o cliente, você ir conversar com o diretor financeiro, para que ele entenda que aquilo é o melhor naquele momento e vai gerar mais lucro para a empresa. Então é o tempo inteiro você tentando administrar os conflitos que vão acontecer o dia a dia. Eu falo que hoje eu sou mais um apaziguador do que fazer alguma coisa lá. Eu estou o tempo inteiro administrando o conflito das pessoas porque cada um tem que brigar para entregar o melhor dele. E hoje a gente consegue tirar isso. Mas por muito tempo o que aconteceu foi trabalhar 20 horas, acreditar que ninguém conseguiria fazer melhor do que eu aquela atividade e que se eu não tivesse ali aquilo não aconteceria. Então assim, ó, eu passei os 3 primeiros anos de Baianão, estômago todo dia atacado. Todo dia. Então assim, ó, acordar passando mal já era um negócio que não me incomodava mais. Só quando eu tava com muita dor que eu entendia que eu tava mal. Mas um mal do dia a dia, pra mim aquilo era comum. Então, não me alimentar. Chegou final de ano, entre novembro e dezembro, eu perdi 15 quilos. E eu já sou magro. Caramba. Então assim, ó, eu com 1,80 m pesando 65 quilos. Então, muita coisa que a gente vê que aquilo ali, se perdurasse um pouco mais, provavelmente a minha saúde ia ficar muito debilitada. Então, tudo isso junto e eu não conseguia ver. Então, como eu falei, eu fui buscar um treinamento para treinar as pessoas. Não para eu entender o que acontecia comigo. Para mim, aquilo ali era normal. Então, foi quando eu percebi, vem aquele choque, aquilo dá uma mexida legal. Falei, pô, não é esse caminho que eu quero pra mim, não. Quero desenvolver pessoas, quero estar aqui, quero crescer, quero gerar emprego, quero ganhar dinheiro, mas sem saúde nada disso daí vai adiantar. Não queria se perder no caminho. Não queria me perder no caminho. E é comum a gente ver as pessoas, e até a gente vê, o cara trabalhou tanto, ganhou um monte de dinheiro e a hora que ele tinha dinheiro pra gastar, ele tava doente. Precisou gastar tudo com doença. Ou o cara não ganha nada e não ter pra gastar. Então isso sempre foi algo que me incomoda. Pô, não é por isso que eu quero passar. Mas mesmo passando, eu não conseguia ver que eu tava dentro desse liquidificador, eu chamo. Fica batendo de um lado pro outro e não sabe por onde sair. Mesmo às vezes tendo consciência de que aquilo não é o melhor. Muito bom, cara. E assim, vocês hoje estão fazendo gestão de 26 lojas. Tem mais de quase 700 funcionários, mas eu conheço um pouquinho da história de vocês. Tava lembrando aqui, quero até pontuar o clima o clima de organização da empresa, dos setores que eu tive lá na empresa, e não tem porta, cada um na sua sala, é todo mundo numa sala gigante e existe uma proximidade, todo mundo tem acesso a você, ao seu pai, e achei aquilo ali incrível, cara. Que sacada manter todo mundo perto. Você consegue gerenciar uma empresa desse tamanho naquela sala e os resultados estão aí, que falam por si, né? É muito instantâneo, porque como você falou, a gente não tem divisória, as mesas dos líderes, diretores aparece um problema, já resolve na hora. É isso aí. Então, acredito que isso também é um segredo. Problema se resolve na hora. Problema você não fica adiando ele, né? Não administra. Não administra problema. Pra resolver. Então eu vi lá que chegou, já estive lá com você em reunião, e aí tava ali a gente conversando e chegava alguma coisa, você parava, ia lá e resolvia, já puxava, vamos fazer isso aqui, vamos fazer. Então
esse contato com mais perto com os funcionários também facilita essa questão de resolver problemas. Muito, Valmer. Tanto para resolver problema e às vezes uma coisa que a gente acha que tipo, é tanto do nosso dia a dia que é automático, que às vezes um bom dia faz uma diferença gigante para aquela pessoa. Então assim, ó, esse dia eu fui na loja de Simões Filho e o cara quis tirar uma foto. Mas por que foto? Então você tá tão no automático que você não percebe o tamanho que vai ficando. Mas essa proximidade faz com que tudo seja muito rápido. Então até esses dias estava conversando com o pessoal de um outro setor que tem a diretora, né? Aí a menina virou pra mim e falou assim, ó, na moral, tem como resolver isso? A diretora virou, na moral? Você tá falando com o vice-presidente. Eu falei, bicho, é pra resolver? Então na moral, libera aí e vambora. Então não tem muito disso. Bicho, vamos resolver, a gente tá ali pra atender o cliente. Eu brinco até assim, ó, o móvel, eu vendo móvel elétrico todo dia, Valmer. Mas você não compra um móvel todo dia. Não. Normalmente você demora 2 anos pra trocar um guarda-roupa, uma cama. Então, pô, aquele cliente juntou bastante dinheiro pra ir ali trocar. Então a gente tem que ter um respeito, uma velocidade que ninguém pode ter. Até o fato da gente ter as 25 lojas centralizadas aqui é para eu conseguir atender muito rápido. Então hoje a maior nota do Reclame Aqui de móveis e eletrodomésticos é do Baianão, do Brasil. Pode procurar. Do Brasil? Do Brasil. Caraca. Então a gente tá na frente de magazine. E as empresas normalmente separam e-commerce e loja física. A gente não, é uma coisa só. Então a gente procura atender muito rápido o cliente. A gente brinca, ó, na dúvida eu vou resolver o problema. Porque a gente quer estar aqui por muito tempo. Então essa proximidade... Eu tive um problema, a gente está com uma fábrica de estofado. Eu tive um problema agora que o estofado não coube na casa do cliente. Falei, bicho, vamos fazer um estofado que dê para tirar o encosto. Aí a menina já pediu para mim, eu já liguei na fábrica e falei, ó, pode fazer, o sofá tá pronto 2 dias depois para entregar na casa do cliente. Cara, e assim, isso que você tá fazendo é um princípio bíblico, tá? De diligência. Tá? Ser diligente é você ser perito naquilo que você faz. José, ele era assim, tudo aquilo que era colocado na mão de José, ele fazia com excelência. E quando você faz tudo com excelência, o resultado vem, entendeu? Então assim, é um princípio do povo judeu, essa questão de ser diligente, entendeu? O homem diligente, a Bíblia diz que ele vai ter favores. Você vê, não é à toa, o sucesso que vocês estão tendo não é à toa, vocês estão cumprindo princípios bíblicos. Esse aqui é o podcast O Cristão Rico. Então assim, vocês estão cumprindo um princípio judaico-cristão que não sei nem se vocês sabem, mas é um princípio bíblico. Provérbios fala muito sobre ser diligente. Muito, muito. E é como você falou assim, ó, vai abrindo portas. Então hoje o Baianão só tá onde tá porque muita gente começou a ajudar pelos princípios. A gente fala, é básico. Você quer ter sucesso? Você pode fazer todo o resto. Se você não tiver os princípios bem definidos, aquilo tudo se perde. Então, como você falou, às vezes começou isso daí tudo muito não claro que era pelos princípios seguindo exato. Mas eu brinco que a gente tinha como se fosse o nosso manual, que era os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E ele começa falando só de princípio. De você a regra de ouro é fazer pro outro aquilo que você espera que faça para você. Que eu até dei uma mudadinha porque a gente é diferente um do outro. Total. Talvez aquilo que eu quero para mim não é o que você quer. Mas a gente tem que fazer pro outro aquilo que ele quer. Que ali a pessoa fala assim, ó, se eu quiser fazer o bem pra mim, é só eu fazendo. Agora, se eu tiver 100 pessoas, 200 pessoas querendo fazer o bem pra mim, a força daquilo é muito maior, não tem comparação. E as pessoas só vão querer fazer o bem pra você se você fizer o bem pra ela. Senão aquilo não vai girar. Eu brinco que é uma roda. Se estiver girando pro lado bom, vai embora. Agora, começou a girar ao contrário, pra você ter aquela força pra fazer aquilo girar pra frente, é complicado. Não, quando você cumpre princípios, cara, é natural, a coisa cresce. Você consegue desenvolver com naturalidade, o resultado vem. Eu vejo hoje, Rafael, muitos empresários que estão sendo bem-sucedidos, que na verdade eles estão cumprindo princípios, sem entender dos princípios judaicos cristãos, eles estão cumprindo aquele princípio e aquele princípio está fazendo sentido na vida deles. Então, essa pessoa que está hoje talvez querendo empreender, né? Porque assim, você e o seu pai chegaram aqui sem nada. Então, assim, vocês chegaram aqui há 9 anos atrás. A gente chegou há 15 anos atrás. 15 anos aqui. Isso. A gente chegou... meu pai tinha uma indústria no interior de Oswaldo Cruz. E apareceu um problema, ele teve que fechar a indústria. Quebrou, vendeu tudo. Saiu sem dívida. Mas a gente saiu de lá. Eu lembro até hoje. A gente tinha um Gol branco, 2 portas. Sem ar e sem direção. E tudo que a gente tinha coube dentro desse Gol. Então a gente veio de São Paulo pra cá. Quantas pessoas? Veio eu, meu pai, minha madrasta, 2 cachorros e tudo que tinha. Então edredom, coberta. Tudo que vocês tinham na vida
Tava dentro daquele carro? Dentro do carro. Aquele Gol branco, 2 portas, sem ar, sem direção. Você tá observando o que o Rafael tá falando aqui? Ele chegou com o pai dele aqui. E a gente chegou assim, ó, Valmer. Chegamos em fevereiro, era época de carnaval. E a gente tinha alugado um Village em Ipitanga. Quando a gente chegou pra chegar no Village, o cara que tava lá não tinha saído e falou que não ia sair. Aí a gente chegou e não tinha onde ficar. Porque época de carnaval aqui é tudo muito caro. A gente chegou sem nada e falou, e agora? Nossa sorte, um cliente do meu pai era de uma igreja. Falou, ó, tem um irmão meu lá que ele tá alugando um quarto. Então, se vocês não têm onde ficar, talvez esse quarto dê pra vocês. Aí a gente foi lá, conversou com o cara, ele falou, ó, eu alugo o quarto pra vocês e o seu filho, que no caso era eu, dorme com os meus filhos. Então aí botei um colchão no chão e a gente ficou um mês morando aqui em Salvador, no quarto de um amigo de igreja, de um amigo do meu pai. E ficamos um mês nessa, aí a gente conseguiu, depois passou o carnaval, aí os preços já caem bastante, a gente conseguiu alugar um Village e ficamos morando na Praia do Flamengo. Eu lembro até hoje que os 4 primeiros meses meu aqui, eu queria ir embora todo dia. Todo dia, não queria ficar. Eu morava numa cidade de 30 mil habitantes em São Paulo. Você vem pra Salvador, a terceira maior capital do Brasil, gigantesca. Mar eu tinha visto 2 vezes na vida. Então, assustado, receio. Então você teve medo? Bastante. Eu tinha 14 para 15 anos na época, bastante receio. Não sabia o que ia acontecer. Tava a 2.000 quilômetros de distância da minha mãe. Então, minha família, não tinha amigo aqui, não tinha família. A gente brinca que a dificuldade nossa aqui era voltar para casa no final do dia. Então, assim, pô, não tinha esse negócio de Waze e Maps, nada. Eu sabia ir pra padaria. E pra voltar, já não sabia mais. Pegava carro, meu pai era representante, ia atender os clientes, chegava no cliente. Pra voltar, não chegava. Então, era às vezes meia hora pra chegar em casa, perdido. Então, isso pra gente foi realmente um negócio grandioso que assustou. Cara, e assim, vendo você falar, né? Você e seu pai chegaram aqui, né, sem nada, aqui em Salvador, vieram por conta de uma visão, né? Acredito que uma visão. O seu pai é um dos caras mais visionários que eu já tive a oportunidade de conversar. A gente já conversou sobre isso, que seu pai é aquele cara, inclusive ele vai vir aqui no podcast também. É aquele cara que você falou pra mim que, cara, aquilo ali marcou muito quando você me falou. Meu pai é o cara que vê a coisa pronta. Então ele já chega no lugar e ele já sai falando que é assim, que é assado. Ele é assim, na essência? É incrível. Fala assim, ó, meu pai foi a pessoa que fez eu não acreditar em limites. Ele sofreu um acidente muito grave, ele foi dado como inválido 2 vezes. E o cara foi jogar, nunca tinha jogado bola na vida dele, ele foi jogar bola só pra provar que ele fazia o que ele quisesse. Então assim, ó, eu contei pra você a história dos coqueiros. Ele chamou meu tio pra ver uns coqueiros que ele tinha plantado. Ó, ficou a coisa mais linda do mundo. A hora que meu tio chegou lá, só tinha uns buracos. Aí meu tio, bicho, cadê os coqueiros? Ele falou, não, vou colocar, mas ó como vai ficar bonito. Então ele realmente vê pronto. Não, cara, isso é incrível isso. Ele falou, olha, você tem que ver como é que ficou bonito. O cara foi ver... Não tinha, só tinha o buraco. Mas ele já tava vendo. Pronto. Na cabeça dele tava pronto, tinha coco, tinha tudo ali. Então assim, ó, eu falo assim, ó, ele dá a direção e fica fácil pra gente ir lá, ir por aquele caminho que a gente sabe que vai ter problema, mas se continuar insistindo, aquilo vai dar certo. Então, ele veio pra cá, a ideia dele não era nunca mais ter um CNPJ na vida, porque ele apanhou muito com a indústria, tive pedido de ano de indústria que o pessoal cortou, então ele nunca quis que eu trabalhasse com ele. Falava assim, bicho, comércio, indústria, tem um problema muito grande. Quando tá bom, falta produto. Você não tem para vender. E quando tá ruim, você tem o produto, mas não tem quem compra. Então vai estudar, vai fazer, que a gente ouve muito nos nossos cursos aí de inteligência emocional, vai fazer um concurso, vai ter uma vida mais estável. E a gente veio para cá com essa ideia. Ele sempre foi do comércio, sempre foi não era do varejo. Mas ele sempre trabalhou com vendas. Então ele já teve indústria, tinha distribuidora, mas nunca foi do comércio. Tinha quebrado? Tinha quebrado algumas vezes. A história do meu pai, quando ele vier aqui, ele contar pra vocês, vai falar, bicho, não é possível. Até radialista, vendedor de serra, ele já foi tudo. Então teve muito disso, mas ele nunca tinha trabalhado com varejo. E veio pra cá com essa ideia de, bicho, eu vou atender, vou ter uma distribuidora, mas eu não quero mais. Não é a minha, já não deu certo, não é isso que eu quero. E com muita insistência... por parte minha, bicho, deixa eu ir, eu gosto disso, eu já trabalhei, eu com 14 anos eu comecei, logo que eu cheguei aqui, 6 meses depois, tava trabalhando vendendo celular, videogame, computador, que eram coisas que eu entendia,
e que eu conseguia ter o meu dinheiro. Porque, como eu falei, a gente chegou aqui sem nada. Meu pai trabalhava, nunca faltou nada em casa, sempre tive uma vida muito legal, mas eu não tinha o meu dinheiro para fazer. Eu falei, bicho, eu quero comprar minhas coisas, fazer, revender. E aí comecei a trabalhar vendendo celular, videogame, computador e fazendo ação de panfletagem de algumas empresas grandes aí, de rede de fast foods. Então trabalhei bastante tempo aqui com isso. E que nessa minha de querer trabalhar com ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou te mandar pra morar fora. Se você for, eu nunca mais te encho o saco. Você vai e pronto. Falei, beleza, mas eu preciso trabalhar pra levar dinheiro pra lá. Trabalhei 6 meses com ele, eu não queria mais ir. Falei, não vou mais não, deixa eu aqui. Ele falou, não, a gente fez um combinado. Aí fui pra lá, ficar 6 meses na Nova Zelândia. Arrumei emprego, trabalhei lá 4 meses lavando prato numa... era tipo uma padaria gourmet. Trabalhei lá 4 meses, aprendi inglês, arrumei outro emprego, arrumei faculdade. Mas na hora que eu tava lá, começou a surgir a possibilidade de abrir a primeira loja aqui. Porque a ideia do meu pai nunca foi ter loja. Era pegar as pessoas da distribuidora que compravam com ele e colocar todo mundo a mesma marca. Ele não precisaria ter o ponto de venda que ele nunca teve e ele teria o depósito de compras. Falou, bicho, eu não faço a ponta e vou ter uma rede de lojas. Só que os fornecedores, os clientes dele não compravam a ideia. Então falou, não, isso daí não vai dar, eu vou trabalhar pro Ney, não quero. E aí nessa que ele falou, eu vou abrir uma loja para as pessoas entenderem o que eu quero e depois eles replicam. Falei, bicho, vai abrir a primeira loja, eu tenho uma chance gigante de aprender um monte de coisa. Vou lá, aprendo tal, se não der certo eu volto. Mas o que eu aprender ninguém vai tirar de mim nunca. E aí eu voltei da Nova Zelândia, tava com faculdade pronta, emprego, tudo, eu voltei porque eu falei, eu vou aprender. E aí a gente abriu, isso foi final de 2013, abrimos a primeira loja, 1 mês depois a gente já tava negociando o ponto, o cara falou, tem que ser pra vocês. 4, 5 meses depois, o negócio começou a andar certinho, legal. Falou, bicho, vamos abrir mais uma? E a gente fez um planejamentozinho para 5 lojas. Quando a gente terminou de abrir a 4ª, a gente já planejou para 10. Só que aí começou a ter os nossos problemas, que a gente andava, corria muito, 18 horas de trabalho. Eu lembro até hoje, minha segunda Black Friday, eu saí 2 horas da manhã de Camaçari e corri para a Baixa do Sapateiro para terminar de encher os balões, para no outro dia era Black Friday, tinha que abrir a loja toda. Aí eu dormi no sofá lá, 5 horas da manhã o pessoal batendo na porta e eu lá dentro dormindo. Eu falei, opa, bora abrir. Então, nessa hora que a gente começou a ver que a gente realmente estava crescendo, estava seguindo uns princípios legal, mas que estava faltando o conhecimento, porque aquilo ali ia acabar com a nossa saúde, não ia dar mais, ia faltar braço. E foi quando a gente conheceu o Paulo Vieira, Febracis. Eu lembro que meu pai fez uma cirurgia no olho e precisou ficar 5 dias em casa. E aí nessa ele começou a procurar vídeo pra gente treinar o nosso pessoal. E a gente foi pro primeiro treinamento procurando como treinar o nosso pessoal. E aí que a gente viu que a gente tava precisando, que aquilo não ia por muito mais tempo pra cima. Então, o que vocês sabiam tinham levado vocês até aquele ponto, né? Sim. Dali pra frente vocês precisavam de um novo conhecimento. E essa sacada que você tá trazendo, cara, ela é incrível. Porque tem muita gente hoje que tá travada na vida dela exatamente por ela não ter essa mentalidade de estar aberta pro novo. Então, assim, nós estamos vivendo em um tempo novo agora. Nada mais vai voltar a ser como antes. A gente acelerou aí na pandemia, o que era para acontecer em 5 anos aconteceu em 1. Alguns especialistas dizem que o que era para acontecer em 10 aconteceu em 1. Então, o que acontece? Muita gente hoje não avança porque ela está presa no conhecimento dela do passado. Nós estamos hoje numa era totalmente digital, tá? Por exemplo, quem não tiver hoje perícia na questão do digital vai ficar para trás, né? Vocês é uma empresa que trabalha com produto físico, né? Com lojas físicas, já migraram também, né? pro digital, entendendo, seguindo, e olha a mentalidade, porque é isso que precisa ser trabalhado. Porque muita gente pensa, Rafael, que o problema dela vai se resolver, por exemplo, ganhando mais dinheiro. E o problema de uma pessoa não se resolve ganhando mais dinheiro. Se não houver uma mudança de mentalidade. Prova disso, a gente vê aí tantas pessoas que já ganharam na Mega Sena, né, que ficaram milionários da noite pro dia, mas porque não tem inteligência financeira, não sabem fazer gestão das suas emoções, não entendem como é que o jogo do dinheiro, eles permitiram que fossem consumidos pelos seus desejos. Eles não tiveram uma mentalidade como a mentalidade de vocês. Cheguei até aqui,
daqui pra cá eu não consigo ir mais. Quem pode me ajudar? Ó a mentalidade de sucesso. Sim. E eu falo assim, ó, é uma humildade gigantesca, Valmer. Principalmente nessa hora eu falo por parte de Ney, meu pai. Não, seu pai, pelo amor de Deus, cara, você senta pra conversar com seu pai, cara, nunca vi um cara mais simples. Eu lembro da gente lanchando na frente da Febracis e comendo ali, dando risada, cara. O cara é extremamente simples, quem olha pra ele... Mas é de uma visão, de uma humildade. Fala assim, ó, a gente tava num momento que a gente vinha tendo sucesso, tava crescendo, e o cara conseguir parar, pensar e falar, bicho, eu só consigo até aqui. Agora eu preciso ter humildade pra engolir o orgulho mesmo e falar, bicho, eu não sei essa parte. O que eu preciso fazer pra aprender e conseguir avançar? E isso pra mim foi fantástico. Olha, isso que você tá trazendo é uma chave poderosa. Você tá me falando que um cara da mentalidade do Ney, a gente tá falando de um cara aqui visionário, um cara que tem uma mentalidade gigantesca, que para pra conversar, você fica impressionado. Esse cara chegou num ponto que ele disse, eu não consigo mais pra frente. E ele parou e foi buscar mentores. Aí eu fico pensando, e essa pessoa que talvez não tenha o porte do teu pai e tá presa hoje a um pensamento tão pequeno? A gente fica na mão do que as pessoas vão falar da gente. E isso às vezes assusta muito. E quando você tem humildade ao ponto de falar assim, bicho, ela vai falar que eu não sei, se eu não sei mesmo. Você fica aberto para você aprender, para você conseguir dar o próximo passo. Então por isso que o autoconhecimento é fundamental, entendeu, Valmer? Sim, porque cara. Quando a gente não se conhece, a gente não consegue parar e falar eu não sei. Se eu não sei onde eu tô, como que eu vou falar que eu não sei isso se eu não sei? Se eu não sei aonde eu tô? Então é fundamental você saber as suas limitações para você conseguir se desenvolver, saber o que você precisa melhorar, não, nisso aqui eu sou muito bom. Eu tenho que melhorar isso aqui, mas eu sou muito bom. Agora essa parte me falta. Quem que pode me ensinar isso aqui? Ou quem que eu posso ter aqui que me complemente? É uma chave o que você tá trazendo aqui, né, cara? Isso é uma chave poderosa. Com certeza. Falta as pessoas, por mais que às vezes achem que a humildade é você não falar que você ganha dinheiro, não, a humildade é você reconhecer quando tem uma falta e buscar isso. Você falou de humildade aí, e é importante essa pessoa entender que quando a gente fala de humildade, a gente não tá falando de condição financeira. Não. Porque tem gente que ela associa, por exemplo, eu sou uma pessoa muito, muito humilde, eu sou de origem humilde, né? E aí ela associa condição financeira com estado de espírito. Porque humildade é estado de espírito. É você reconhecer que precisa de ajuda. E assim, humildade é o contrário de orgulho. Exatamente. É o contrário de orgulho. Tem muita gente hoje que ela tá se afundando por conta do orgulho. Tá acabando com a família, tá acabando com o casamento, tá acabando com a empresa, as finanças tá se destruindo, mas ela fica presa ao que ela sabe, ou seja, o orgulho. Então, é isso que eu quero que esse amigo preste atenção. Humildade e orgulho. Humildade, estado de espírito. É reconhecer que não consegue fazer sozinho, que precisa de ajuda. Correto? É isso aí, é isso aí. Então, assim, eu brinco que a maioria das pessoas estão presas nesse orgulho. Se eu fizer e der errado, o que vão falar de mim? Então o cara tá ali preso, às vezes ele sabe o que tem que fazer, mas o orgulho dele é tão grande a ponto dele tá travado. Porque o que vão falar pra ele às vezes vai importar mais do que o resultado que ele vai ter na própria vida. Então assim, eu tenho meus vendedores lá, a gente faz o negócio do coaching, a gente faz o team coach com eles, e o que eu tenho muito na primeira é isso. Não, mas aquele cara fica me criticando. Então muitas vezes eu não vou porque ele tá me criticando. Pô, mas ele vai mudar o que na sua vida? Não, nada. Então vão aprender, você não sabe, tá com dúvida, tá com receio, vamos te ensinar, só que você só vai aprender na prática. Então, se você ficar esperando tá perfeito, ninguém fala nada, pra você colocar a cara, pra você se expor, pra você tentar, aquilo ali vai ficar te travando, porque não vai estar perfeito nunca. Você não vai conseguir agradar todo mundo nunca, não tem jeito. Mas enquanto você não tentar melhorar, buscar pessoas que possam te aconselhar, que possam te mentorar, até pra você ter uma confiança maior na hora de você colocar aquilo em prática. Porque eu falo muito com o meu pessoal lá, que eu falo assim, bicho, você vai fazer um curso de técnica de venda. Eu tenho um vendedor lá de 20 anos de experiência. Ele conhece todas as técnicas de venda. Conversa com ele. Agora, será que ele tá colocando aquilo em prática? Será que ele tem confiança que ele conhece mesmo? Aí você passa por uma reciclagem, aquilo vai te trazer confiança.
Pô, aquilo que falaram eu sabia tudo, mas a confiança que te traz, a comunicação, você estufar o peito e falar, não, eu tenho certeza disso, acabei de passar por um treinamento e é isso mesmo. Então essa confiança vai acabando com o seu orgulho, vai te trazendo humildade, falando, pô, eu realmente preciso daquilo. E eu já vi muita gente assim, a gente tem alguns treinamentos de inteligência emocional, a pessoa já passou por aquilo, viu a melhora e um ano depois ela fala, não, mas aquele curso eu já fiz, eu não preciso mais não. Bicho, você já viu. Ela não entende que é uma jornada, né, cara? E então a pessoa já passou e se prende no orgulho. Ah, não, isso eu já sei. Bicho, o que você não sabe ainda que você vai aprender lá, que você vai ver com outra visão. Então eu acho que essa questão do orgulho é fundamental para virar a chave. Perfeito, cara. E assim, você é um empreendedor, né? Um cara que tá aí expandindo e com fé em Deus vai expandir ainda mais. Agora no digital vai ter um crescimento muito maior. E quando você fala de empreendedorismo, a gente entende que existem duas formas para você hoje enriquecer e alcançar a liberdade financeira, né? Basicamente, existem várias maneiras. Primeiro, é através de investimentos. Você precisa aprender, saber, né, sobre investimentos e empreendendo. Só que, por exemplo, para você hoje começar a enriquecer apoiado somente em investimento, você tem que ter um bom dinheiro, você tem que ter um recurso muito bom na sua mão, para você poder investir e esperar o retorno daquilo, correto? Correto. E como eu sei que a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando, talvez hoje, elas não têm muito recurso para poder investir, uma das formas para que ela tenha recurso para investir é através do empreendedorismo. Com certeza. E quando a gente fala de empreendedorismo, eu me lembro muito daquela parábola dos talentos, que Jesus ele conta, que um homem chegou e se ausentou do país e chamou os seus servos e ele foi lá e deu 5 talentos para um, deu 2 para outro e deu 1 talento para um outro servo dele. Interessante é que ninguém ficou sem talento, Rafael. Todo mundo recebeu o seu talento. E essa pessoa que está acompanhando esse vídeo aqui agora, você tem o seu talento. Eu não sei qual é o seu talento. Qual é o seu talento hoje? Qual o talento que você tem? Eu tenho os meus talentos e os seus talentos. Talvez você fale, mas eu não tenho talento nenhum. Tem sim. Em alguma coisa, alguma habilidade você tem. Então, o que recebeu 5 saiu e multiplicou os outros 5. O que recebeu 2 saiu e ganhou mais 2. O que recebeu 1 enterrou. O que você acredita que fez diferença para aquele que saiu e multiplicou o primeiro, os 5 e os 2 talentos? O que você acredita que fez diferença para esses 2 aí? A mentalidade, Valmer. A mentalidade. Não tem como. Porque assim, ó, muito provavelmente se o cara que recebeu 5 tivesse recebido 1, ele teria multiplicado e o outro teria guardado 5. Então, por mais que você dê para quem tá com a mentalidade não tão boa, o que ele vai fazer com aquilo que você dá é o que vai fazer a diferença. E quando você não tá com a mente forte, com a mentalidade ativa para que você fique rico, e como você falou, não só de dinheiro, mas de saúde, de vida, de social, todos os pilares. Então, a mente é o que vai mudar. Porque pode acontecer de quanto mais você ganhar, mais você gastar. Você vai continuar sem dinheiro, vai continuar endividado, vai continuar com tudo isso. Agora, se você tiver uma mente sadia, forte, sistêmica, você vai conseguir fazer aquilo ali, multiplicar, doar o que você tem que doar, guardar o que você tem que guardar, gastar com você o que você tem que gastar, investir. Eu brinco muito, como você falou, que o investimento vai ser muito difícil você ficar rico com o investimento. Total. Você vai conseguir ficar rico com o empreendedorismo e ter uma aposentadoria muito legal com o investimento. Perfeito. Agora, investimento a gente fala de 5% já é um absurdo. Agora, quando você compra uma água por R$1 e você vende por 2, deu 100%. Deu 100% de lucro. E a gente não consegue ver com o mesmo brilho no olhar que a gente fala às vezes de 2%, 1%. Então, é essa mentalidade que a pessoa que quer empreender, que quer ter os talentos multiplicados, precisa ter. Eu vou te pegar agora de surpresa, tá? Vamos lá. Me fala aí 3 habilidades que essa pessoa que está querendo empreender hoje, ela precisa desenvolver. 3 habilidades. Ela tem que ser proativa. Proativa. Fala um pouquinho de proatividade. Proatividade, ela não pode esperar. Ela tem que ir pra cima, ela tem que agir. Se ela ficar esperando o melhor momento, ficar esperando o sol abrir, ficar esperando a melhor oportunidade para agir, pode ser que essa oportunidade não chegue nunca. Então, proatividade. A segunda.
Não é respeito, é honestidade. 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 Eu acredito muito que o que você faz, o universo te devolve. Então, se você for proativo e você for honesto nas suas atitudes, de entregar o que você realmente está falando, fazer um pouquinho mais do que o que você prometeu, eu acho que esse é o caminho para que as pessoas comecem a te respeitar e te dar de volta o que você está dando para o universo. Proatividade, honestidade. E a terceira? A terceira, eu acho que com essas duas você vai conseguir ter muito sucesso. Muito resultado. Muito resultado. Mas se eu tivesse que colocar uma terceira, eu colocaria gentileza. Caraca, gentileza. Eu acho que a gentileza, ela gera gentileza. Eu acho que pra você, às vezes, falar um não, da maneira que você fala, aquilo pode daqui a pouco virar um sim pra você. O pessoal pode chegar, pô, aquele cara é ponta firme. Não deu pra fazer agora, mas se eu pudesse, eu estaria fazendo pra ele. Então eu acho que isso faz aquela roda do sucesso começar a girar pra frente. Então se eu pudesse ter só 3 coisas, eu queria ter essas 3 coisas. Honestidade, proatividade e gentileza. Caraca, ó, alguém que tem resultado tá falando disso. Eu vou pegar pra mim, que eu acredito que dá certo, você tá vivendo isso aí. Aí, então assim, a gente viu que os 2 primeiros tiveram resultado, conseguiram ter sucesso, mas teve um que não conseguiu avançar. O que ele usou de justificativa? Eu tenho percebido, Rafael, nas minhas palestras, nesse tempo todo que eu tenho de cuidando de pessoas, fazendo gestão de pessoas, já são 17 anos, eu vi que geralmente tem muita gente hoje que ela não vence porque ela está procurando culpados pelo seu fracasso. Ela coloca a culpa no governo, ela coloca a culpa no fulano, no patrão dela, que não vê ela, que não dá oportunidade para ela. Só que eu acredito que o sol nasce para todos. E eu tenho um princípio comigo que oportunidade sou eu quem faço. Mas o que acontece? O que ele usou de justificativa? Né? Ele se apoiou dizendo assim, eu sabia que o Senhor era severo, então temendo, eu peguei e escondi o talento e agora tá aqui o que é seu. Ou seja, ele teve medo. E esse medo, assim, existe 2 tipos de medo. Existe o medo que é o medo instintivo, que é aquele medo que te mantém vivo, né? Por exemplo, se você pegar aqui agora, né, acender um fósforo aqui e pedir para que eu coloque a mão, eu não vou colocar, porque vai me queimar. Então existe um medo instintivo que te trava para você não morrer, esse medo é bom. E existe o medo que trava a pessoa. E esse medo que trava, geralmente é um medo que tem origem nas experiências, tem origem nas crenças, naquilo que aconteceu. É um medo emocional. Então, esse medo emocional hoje, Rafael, tá prendendo muita gente nos cargos que tá ocupando. Porque tem gente agora que é um excelente profissional. Olha que engraçado. Eu tive um mentorado meu que ele era muito bom trabalhando para os outros. Era um cara que produzia muito, mas toda vez que ele se colocava à disposição para poder abrir um negócio para ele, ele quebrava. Ou seja, já existia uma crença de que ele conseguia produzir dinheiro para o outro, mas não conseguia produzir dinheiro para ele. Ou seja, ele estava preso nas suas emoções. Você já viu muita gente nessa situação? Demais. Tem 2 coisas que faz na minha cabeça a pessoa travar. Primeiro é o medo por coisas que ela passou na infância e ela nem faz. E a segunda é aquele cara que ele tentou fazer, deu errado e ele não faz mais porque ele fala, como você falou, a culpa é o governo e tal, e não é dele. Então ele não sabe o que ele fez de errado. Então ele fala, bicho, deixa guardadinho aqui, eu vou ficar parado. Melhor, porque eu sei que eu vou entregar pelo menos aquilo que eu tinha. E eu vejo isso muito forte hoje, como eu tava falando pra você. Quando eu pego os meus vendedores, eu tenho pessoas que são muito boas, que poderiam estar crescendo na empresa, galgando outros cargos, mas o cara vai até certo ponto e aí ele segura, ele para, com medo ou do que os outros vão falar dele, porque ele, você é puxa-saco do chefe, você tá fazendo mais. Então esse medo do que as pessoas vão falar perto dele, trava ele pelas experiências que ele viveu no passado, onde ele tentou fazer e todo mundo deu risada, todo mundo não, você não vai conseguir, e aí ele nem tenta fazer aquilo. Então essas 2 coisas pra mim a gente tem que conseguir mensurar, porque a gente vai ter muito mais coisa errada que certa nessas tentativas nossas de empreender. E assim, a venda, normalmente pra cada 4 não você tem um sim. E você vai ter pessoas que no primeiro não vai falar, agora daqui 3 não eu faço uma venda. E vai ter aquele cara que vai falar, eu tenho mais 3 não pela frente, eu nem vou fazer, porque eu sei que o próximo é não,
o outro é não de novo, o outro é não de novo, então eu nem vou. Então, a distância, de novo, tá só na cabeça. Tá na mente, O cara. jeito que você vai pensar, o copo meio vazio e o copo meio cheio. Então, como você tá vendo essa situação? Só que é aquilo que a gente também conversou. Você às vezes não consegue sair desse liquidificador. Você entende que você tá com medo e que você não tá arriscando, porque você tá com medo, mas como eu faço pra sair daqui? Quem vai me dar a mão e vai me dar esse puxão? E às vezes a pessoa para porque, nisso. ó, você falou uma coisa interessante. Quando eu não sei o como, eu tenho que procurar quem. Eu não sei como sair. Quero abrir o meu próprio negócio, quero empreender, quero conquistar a liberdade financeira. Eu não sei como fazer. Eu tenho que buscar o quem. Eu acredito que, na questão dos mentores, é muito importante você ter mentores. Porque o mentor, Rafael, ele encurta o caminho para você. O mentor é aquele que pega você e ele leva para você, ele faz você passar por um caminho que ele já passou. Existe uma curva a curva de aprendizado é muito pequena quando você tem um mentor, quando você tem uma pessoa. Eu passei uma situação na minha vida que eu cheguei a dever quase 140 mil reais, eu e minha esposa. A gente recém-casado e durante um tempo ficamos devendo quase 140 mil reais. Então, assim, eu sei o que é ficar devendo, eu sei o que é ficar com prestação de carro atrasada, eu sei o que é não ter nome, eu sei o que é ter o nome sujo, eu sei o que é faltar as coisas dentro de casa, eu sei o que é passar numa blitz preocupado que o documento tá atrasado, que o meu carro pode ficar preso a qualquer momento. Eu sei tudo isso. Eu sei o que é poder, o querer entrar numa loja e eu não conseguir por conta de não ter condição financeira para isso. Eu entendo isso. Eu sei o que significa isso. Então, assim, fazer gestão do emocional, trabalhar. Se eu tivesse naquela época um mentor, alguém que soubesse o caminho, já teria encurtado, eu não teria que passar pelo que eu passei. Na sua visão, qual que é a importância dos mentores? Pra mim é impossível sem. Porque assim, ó, você sabe o sentimento que você teve ali. Total. E o que fez aquela mola que te ajudou a sair dali. Então, pô, pra que a pessoa vai ficar batendo cabeça? Uma hora ela pode até acertar, mas ela pode não acertar. E aí? Quando você tem um mentor que já trilhou aquele caminho, fala, bicho, ó, eu fiz isso, não deu certo. Agora, isso daqui deu. Vamos começar pelo que deu certo? Ele vai te pular 3 erros pra ir por uma coisa que deu certo. Então, você aprende com os erros. Não tem como não aprender com os erros. Mas quando você aprende com o erro dos outros... Cara, eu ouvi uma frase incrível que você falou, que existe coisa que você vai ter que aprender com os seus próprios erros. Mas o sábio, o verdadeiro sábio, é aquele que aprende observando o erro do outro. Tem coisa que eu não tenho que passar. Eu passo, aí volta para aquilo que você falou. Passo porque sou orgulhoso. Passo porque não quero dar o braço a torcer. Passo porque não quero, fico preocupado com a opinião do outro. Passo porque não quero fazer gestão das minhas emoções, não quero buscar o conhecimento que eu ainda não sei. E eu acredito 100% nisso. É isso aí, eu acredito nisso 100% também. Eu acho que se não engolir o orgulho pra dar a mão, você vai ter que aprender só com o seu erro. E é doloroso, é caro, prejudica você, prejudica sua família, prejudica todo mundo que tá à sua volta. Então que orgulho é esse que você não consegue engolir pelas pessoas que você ama? Pra fazer o bem pra eles, pra conseguir dar uma qualidade de vida melhor. E eu até buscar um exemplo, eu tinha um gestor na minha empresa, era o meu gerente que mais ganhava dinheiro. E ele comprava no crediário pagando um juros enorme. E era o cara que mais ganhava dinheiro. Então, não é só quanto você ganha. É a sua mente para você não gastar tudo. Para você ter um dinheiro para investir, para você ter um dinheiro para melhorar a sua vida. Então, eu pego o gestor de loja que mais ganha dinheiro e paga um juros enorme. Qual a mentalidade desse cara? A mentalidade de escassez. Então, quanto mais ele ganhar, menos ele vai ter do mesmo jeito. E quando que esse cara vai engolir o orgulho e vai ver que ele não tá fazendo bem pra ele? Vai procurar alguém que possa ajudar ele financeiramente, não ganhar mais, que ele ganha bem, mas gerir melhor o dinheiro dele, conseguir produzir mais com aquele mesmo dinheiro. E as pessoas não entendem que não é só quanto eu ganho. É como a minha mentalidade tá preparada pra ganhar aquilo ou ganhar mais que aquilo. Perfeito, e enquanto cara. as pessoas não entenderem que é esse emocional que vai fazer com que ela seja promovida, com que ela ganhe mais, com que ela cuide melhor dela e da família dela,
ela não vai conseguir sair do liquidificador. E vai ficar ali batendo de um lado pro outro. Às vezes, o que dói mais em mim é a pessoa falar assim, ó, pô, mas o cara tem um potencial gigante. Isso pra mim é ainda pior. Porque um cara que tem um potencial gigante tá daquele jeito. Então, o que adianta? Pô, é pior ainda. Se você não tem potencial... Pô, o cara não tem potencial, ele não sabe nada, vai ter que treinar. Bem. Beleza, agora o cara tem potencial, ganha bem pra caramba e vive endividado, vive com o nome devendo. Pô, bicho, você tem que mudar a sua cabeça. Perfeito, cara. E assim, isso é algo comum. Talvez essa pessoa tá agora, mas eu não tenho dinheiro pra investir, não tenho dinheiro pra empreender. Primeiro investimento que eu acredito que toda pessoa deveria fazer é nela mesmo. Porque assim, o investimento que eu faço em mim, ele me possibilita não apenas ganhar o dinheiro em si, mas ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser um ser humano melhor. Então, assim, o primeiro investimento é autoconhecimento. Por exemplo, aquele que recebeu um talento, ele tinha um problema emocional muito grande. Ele não sabia fazer gestão das emoções. Então, saber fazer gestão do emocional é extremamente importante. Segundo, mudar a mentalidade, mudar a forma de fazer as coisas. Deus entrega o talento para mim, entrega o talento para você. Só que eu não posso só ficar preso àquilo que me foi entregue. Eu preciso multiplicar o meu talento. E a Bíblia fala que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Olha isso, segundo a sua capacidade. Você nunca vai ganhar dinheiro além da sua capacidade. Quanto você está ganhando hoje? Qual é o seu salário? Quanto que você ganha por mês? Já parou para pensar quanto é que você ganha por ano? Você nunca vai ganhar além da sua capacidade, além do teu teto, o teu teto mental, tá? O modelo mental de dinheiro que existe dentro de você, você nunca vai ganhar além disso. Eu acredito que se alguém quer ganhar mais dinheiro, quer ter uma melhor qualidade de vida, ela tem que aumentar a sua capacidade. É quase igual um balde, né? Quanto maior a capacidade do balde, mais água vai caber ali dentro. E é isso que muita gente não tá entendendo. Ela quer ganhar dinheiro, mas ela não quer aumentar a capacidade dela. E eu acredito nessa troca. Quanto mais eu aumento a minha capacidade, quanto mais eu busco me autodesenvolver, quanto mais eu leio, quanto mais eu participo de treinamento, quanto mais eu tô perto de pessoas que têm uma mentalidade diferente da minha, mais o meu crescimento ele vai ser exponencial. Então, assim, são coisas... Eu ensino isso dentro da minha mentoria, tá? Dentro da minha mentoria que eu falo sobre mentalidade financeira, eu ensino exatamente os segredos para você ter resultados rápidos na sua vida, de forma lícita, tá? Com trabalho, com seriedade. Porque, assim, existe uma forma de você mudar o seu resultado. Não adianta. Você hoje, por exemplo, a empresa hoje está faturando um valor X... E se vocês não buscarem algo diferente, se vocês não expandirem a mente de vocês, vai ficar ganhando exatamente o que está ganhando. E começa a andar para trás, né? Porque o mundo vai evoluindo. O mundo vai evoluir. Então, o que você daria hoje de conselho para essa pessoa que quer empreender, que talvez está com medo, que tem talento, mas está com medo de multiplicar o talento? O que você falaria para essa pessoa hoje? Valmer, assim, ó, o que a pessoa tem que fazer? Primeiro, tá com medo, tá travado, tá paralisado, procure alguém. Procure alguma ajuda, procure um mentor que possa te ajudar, que passou... Eu brinco que eu falo que você tem que procurar alguém, às vezes até parecido, que passou por algo parecido com você, que bate os valores, porque isso vai ajudar. E entender que você pode escolher o que você está plantando. Como você falou, você pode fazer curso, você pode investir em você pode melhorar, ou você pode não fazer nada. Dos dois jeitos você está plantando. Agora, você pode escolher o que você planta. Agora, o que você vai colher não tem jeito. Então, se você plantar, se desenvolver, melhorar, investir em você, investir na sua empresa, investir em começar um negócio, isso é uma plantação. E a colheita disso vai ser o sucesso. Vai ser ganhar dinheiro, vai ser melhorar. Agora, se você primeiro quiser colher, depois pensando em plantar, a hora que você chegar para colher não tem nada, você não plantou. Cara, e a maioria das pessoas tá querendo isso. Que princípio poderoso, cara. Eu vejo gente querendo realmente plantar, colher o que não tá plantando. E me faz lembrar de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, a Bíblia diz assim, ó: semeia pela manhã, olha aí, semeia pela manhã, e à tarde não repousa a mão. Então, tá falando sobre semear. Primeiro ele diz assim, quem somente observa, vou ler direito. Quem somente observa o vento, nunca semeará. Então, somente observa o vento. Ou seja,
ficar parado, né? Para mim poder observar o vento, eu tenho que parar para observar o vento. Então, observar o vento é esperar a condição perfeita. Então tem gente hoje que está esperando a condição perfeita para fazer alguma coisa. Se o seu pai, você, lá no início do Baianão, vocês esperassem a condição perfeita, vocês não teriam chegado onde chegou hoje. E qualquer empreendedor de sucesso, qualquer pessoa que está tendo sucesso hoje, jamais teria sucesso se esperasse a condição perfeita. Então, condição perfeita não existe. A condição quem faz sou eu. Segundo, ele diz, semeia pela manhã e à tarde não repose a mão, porque você não sabe qual semente prosperará, se essa ou se aquela. Olha que princípio poderoso. Princípio bíblico, princípio judaico-cristão. Semeia pela manhã e à tarde não repousa a mão. Ou seja, você planta. Planta de manhã e planta à tarde. Vai arar a terra, vai continuar ali no... Planta, porque é plantando que você vai colher. Aí ele fala, você sabe como é que se formam os ossos dentro, na barriga no ventre de uma mulher grávida? O escritor faz essa pergunta. E não tem explicação pra isso, cara. Não. Como é que se formam ossos humanos dentro da barriga de uma mulher grávida? Aí ele fala assim, assim também você não entende as obras do Senhor, você não sabe como é que Deus trabalha. Então, o que eu entendo? Qual que é a chave que eu tiro? Faz a tua parte. Planta de manhã, planta... agora, vamos lá, tem gente agora que é funcionário. Cara, planta agora como funcionário. Planta como funcionário, seja o melhor funcionário, seja proativo, não fique esperando alguém mandar, não. E quando te derem uma missão, executa com excelência. Seja diligente naquilo que você faz. É funcionário hoje, seja o melhor funcionário. Porque se é o melhor funcionário hoje, quando for patrão, ele vai saber o nível de funcionário que ele quer do lado dele. Faz sentido? Total. Fala assim, ó, esses tempos atrás eu tinha 2 gestores, aí eu coloquei um terceiro. Eu achei que ficou muita loja, falei, 3 cabe. E coloquei o terceiro. Os 2 que estavam anterior falaram, bicho, você vai mandar um de nós 2 embora? Eu virei pra eles e falei, provavelmente sim. Por quê? Falei, porque vocês estão perguntando se eu vou mandar vocês embora. Vocês já estão com isso na cabeça. Em vez de vocês olhar pra cima e entender que a vaga do gestor dos 3 tá vazia, que sou eu, e daqui a pouco esse negócio vai ficar grande e eu vou precisar de um aqui, vocês estão olhando pra baixo. Então não tem jeito, daqui 2 meses eu vou mandar um de vocês 2 embora. Eu, não. Começaram a correr e entender. Falei, bicho, olha pra frente, faz o melhor, que a resposta tá com você. Não sou eu que vou te mandar embora. Se você for desligado, foi você que não fez o que você devia estar fazendo, você que não entregou o seu resultado. Então olha pra cima, não olha pra baixo não, continua plantando. Então, é muito o que você falou, planta, faz o melhor, ninguém quer estar junto de quem não entrega. E outra, cara, vocês hoje têm mais de quase 700 colaboradores, funcionários que estão com vocês ali. Cara, quando você tem um funcionário, porque assim, eu acredito que tem gente que realmente ela não vai empreender. Sim, né? Tem gente que não vai empreender. Mas quando você tem um funcionário que ele é o melhor, que ele é excelente, que o cara entrega resultado, o cara bate meta, o cara faz e acontece. Você, como um patrão, você faz o que com esse funcionário? Você tem que valorizar muito. Então, assim, a gente lá trabalha muito com produtividade. Então, por isso que eu falei assim, hora essas coisas a gente não quer, a gente quer que entregue o resultado. E aí tá tranquilo. Então, assim, ó, hoje meu gestor da transportadora, ele era estagiário nosso. O gestor da montagem era estagiário nosso. O gestor do NAC veio, já tá com a gente há bastante tempo. Então, eu tenho muitas pessoas que foi o primeiro emprego e estão ali com a gente até hoje, sendo gestores, porque entregaram o resultado, se dedicaram. Fizeram o melhor. O melhor naquele momento. Eu tenho um gestor, que era gestor meu, que abriu uma loja pra ele e ele compra nosso hoje. Então, eu não quero o cara comigo o resto da vida, não. Eu quero o que é melhor pra ele. Se enquanto ele estiver comigo, ele estiver se desenvolvendo, a empresa toda vai crescer. E eu brinco que só tem 2 maneiras do funcionário não ficar na empresa. A primeira, a empresa cresceu muito e ele não se desenvolveu. Infelizmente eu vou ter que trocar. Importante essa informação. Não é comigo. A empresa cresceu, o cara não quis se desenvolver, não quis acompanhar. E a outra é o funcionário cresceu mais que a empresa. E aí ele não vai ficar porque ele tem coisas melhores. Maravilha. E isso já aconteceu também lá com a gente.
E eu fico feliz da vida. Quer dizer que o cara tava lá, ele se dedicou tanto, ele aprendeu tanto com as coisas que a gente tava falando, ele buscou fora, que ele cresceu mais rápido do que a empresa, que cresce 50% todo ano. Então, quanto eu ajudei esse cara a se desenvolver? E aonde ele tiver, qual a energia que ele vai mandar de volta pro Baianão? Total, pô. Então, eu acredito demais nessas coisas, que você tem que se dedicar, você tem que fazer o melhor, você tem que entregar. E tem uma coisa a mais. Aquele cara que entrega um pouquinho a mais, não é só eu que vejo, não. A empresa inteira vê. Todo mundo vê, Todo né, mundo. Aí, volta e meia, você tá ali, aí você tá almoçando, tem alguém que fala, pô, bicho, aquele menino que chegou ali, pô, toda hora que eu olho pra ele, ele tá pegando alguma coisa, ele tá fazendo, ele... Então, é nítido que todo mundo vê. Então, Rafael, não tem como ninguém ficar escondido. Não tem. A não ser que ele não entregue, que ele não queira, que ele esteja com a cabeça ali do medo. Outro princípio bíblico, não se esconde uma cidade edificada no alto de uma montanha, não tem como esconder. Não tem como pegar uma lâmpada acesa e esconder debaixo da cama. Então, aí eu vejo pessoas falando, mas eu não sou reconhecido, ninguém tá vendo o meu trabalho. Será que não tá vendo o trabalho? Realmente não tá vendo o trabalho. Não tá vendo o trabalho. É isso aí. Talvez tá vendo o quê? O funcionário reclamando, tá vendo o funcionário chegar atrasado, querer ir embora mais cedo, entendeu? Querer só privilégios o tempo inteiro. Então, é um princípio bíblico, cara. Se tá brilhando, uma hora ou outra, tá fazendo melhor, a luz tá brilhando, o seu patrão vai ver, as pessoas vão ver, todo mundo vai ver, o reconhecimento vai chegar. Você falou algo, a vida devolve. E eu acredito nessa parada, que a vida devolve, o trabalho devolve, o esforço devolve. O outro foi lá, pegou, multiplicou 5, ganhou 5, falou, ganhou mais 5. Você vê, foi lá, trabalhou, deu o melhor. A Bíblia diz que tirou do talento o que ganhou 1 e deu pro que tinha 5. Você vê, até o que aquele que tem lhe dará, ou aquele que tem lhe dará, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. A gente usou uma vez na reunião essa parábola. E ficou um clima meio pesado na reunião. Porque a gente trabalha muito com mérito. Então o gerente que está em primeiro lugar, ele pode escolher a loja que ele quiser. Ele ficou em primeiro, no outro mês a loja que ele quiser é dele. E aí a gente usou justamente isso. Falou, bicho, o cara que mais tem, pra ele mais vai ser dado. Porque ele tá fazendo aquilo ali, ele tá multiplicando. Então, por que eu vou tirar dele pra dar pra você? Eu vou estar sendo injusto com o cara que se dedicou, que... E eu até falei, bicho, não vamos usar mais essa parábola não, porque às vezes a pessoa entende, tá em um momento, mas pra mim essa parábola tem que resumir o que acontece na nossa vida. E eu acredito muito também, Valmer, que o que a gente tá passando hoje é uma preparação pro que a gente vai passar amanhã. Total, cara. Então quando você tá se economizando pra uma empresa, pra o que for, na verdade você realmente tá se economizando pra você. Você não tá aproveitando esse tempo pra aprender e lá na frente você vai ter um desafio. Que você deveria ter aprendido alguma coisa aqui. Cara, a conta vai chegar. Que você falou agora aí algo que eu ainda vou trazer aqui no podcast com mais profundidade. Tem gente que ela tá querendo passar pra uma outra fase sem ter tido uma vitória na fase anterior. Mas sabe o que vai acontecer? Ela vai ter que voltar lá naquela fase anterior. Sabe videogame? É isso aí. Sabe videogame que às vezes você tá jogando ali... Acabou as vidas. Não, você... deixou passar alguma coisa e você vai ter que voltar um monte de fase pra pegar aquele elemento pra você poder chegar lá naquela fase. Ou seja, é uma peça. É uma peça. Não tem como você ir pra uma outra fase sem primeiro resolver ter uma vitória na fase anterior. Aí um trabalho de reprogramação de crença, de mudança de mentalidade, um mentor pode ajudar essa pessoa a resolver isso. Muito. Que sacada, cara. Muito. E eu quero falar pra você que tá aqui agora acompanhando esse podcast, que você pode prosperar. Ganhar dinheiro não é pecado. Você nasceu para prosperar. É dom de Deus que você coma e tenha do melhor. É dom de Deus que você prospere, que você tenha uma vida boa, tenha qualidade de vida, você e a sua família, você nasceu para dar certo. Se você tem problemas hoje financeiros, você não consegue avançar financeiramente falando, tá na hora de você procurar alguém para te ajudar. Se fizer sentido, eu quero ser o teu mentor, eu quero te ajudar a sair dessa situação que você está vivendo hoje. Eu já mentorei milhares de pessoas pelo Brasil, em mais de 30 cidades que eu já morei, e eu quero ser o seu mentor, ajudar você a prosperar, não somente ganhar dinheiro, mas prosperar, vida
plena, vida abundante. Rafael, satisfação enorme ter recebido você aqui hoje. Qual a mensagem que você deixa para essa pessoa que está acompanhando esse podcast? Mensagem, vamos pra cima, vamos agir, não espera o momento perfeito não, porque esse momento não vai chegar, e aí você vai ficar esperando ele, então não espera não, vamos pra cima. Foi um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história, poder estar trocando essa experiência. Você que tá aí, procure alguém para te ajudar, pegue na mão dessa pessoa, vá pra cima, porque vai fazer com que sua vida mude. E se sua vida mudar pra melhor, quem não quer isso? Então, muito obrigado aí, e foi um prazer estar aqui. Satisfação você ter ficado até aqui, que Deus te abençoe. É um grande prazer, fique ligadinho aí no próximo podcast. Eu vou estar trazendo convidados especiais aqui para, através desse conteúdo, mudar a sua mentalidade para que você possa crescer ainda mais. Que Deus abençoe.